Você sabe dizer se é possível construir uma máquina térmica que funcione em qualquer temperatura, com qualquer quantidade de energia e que tenha o máximo de rendimento possível? Bem, se você ficou curiosa para saber isso, então fica comigo que eu te mostro depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e nesta aula vamos fazer um exercício de termodinâmica bem simples, onde vamos ver se é possível construir ou não uma máquina térmica com os parâmetros que eu vou mostrar agora para você. Então, essa máquina térmica, ela é construída de uma fonte quente. Nessa fonte vai estar entrando 150 joules de energia e ela vai estar a uma temperatura de 400 Kelvin, ok? Bem, parte dessa energia ela vai ser convertida em trabalho para essa máquina funcionar. Então, quanto de energia vai ser convertida para trabalho? 75 joules, ok? E outra parte dessa energia vai ser desperdiçada para a fonte fria. Então, essa fonte fria vai estar recebendo uma energia de 75 joules, que é uma energia que não vai ser útil para a máquina, e essa fonte fria vai ter uma temperatura de 250 kelvins, ok? Então, eu pergunto a você, é possível construir uma máquina térmica com esses parâmetros aqui que eu mostrei para você? Bem, para a gente saber isso, precisamos saber se ela está violando alguma lei da natureza, mais especificamente as leis da termodinâmica. Então, por exemplo, se ela viola a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Ou seja, é a lei que diz que toda energia que entra tem que ser igual a toda energia que sai. Qual é a energia que entra? Vai ser a energia fornecida para a fonte quente. E qual é a energia que sai? Vai ser essas duas energias. Aqui é convertida em trabalho e a outra parte que vai ser jogada para a fonte fria, tá? Se a gente substituir aqui esses dois valores, ou seja, o trabalho igual a 75 e o calor da fonte fria igual a 75, nós vamos ter como resultado um valor de 150 joules, ou seja, essa é a energia que vai estar saindo. E vemos que ela é realmente igual à energia que está entrando. Então, essa máquina, ela obedece à primeira lei da termodinâmica. Mas agora vamos ver se ela obedece à segunda lei da termodinâmica. Um dos postulados da segunda lei diz o quê? Que a energia recebida por uma máquina térmica que opera em ciclos, ela não pode ser convertida totalmente em trabalho, porque isso daria um rendimento igual a 100%, e isso não é possível. Então, o rendimento para essa máquina tem que ser menor do que 100%. Para calcularmos o rendimento dessa máquina, nós precisamos dessa fórmula aqui, que diz o quê? Que a energia útil, que é a energia utilizada, né, que é o trabalho, tem que ser dividida pela energia de custo. Que é a energia de custo? Ou seja, qual o custo de energia que eu preciso ter para realizar esse trabalho? Vai ser a energia recebida pela fonte quente, tá? Que é o Qzão, Qzinho. Se a gente substituir esses dois valores aqui que temos, em cima o trabalho é 75 e a energia da fonte quente é igual a 150 joules. Se simplificarmos essa fração aqui por 5, em cima e embaixo, né, porque são múltiplos de 5,
nós vamos ter o quê? 75 por 5, 15, e 150 por 5, 30. Ambos esses valores ainda são possíveis de ser simplificados também, só que eu vou simplificar agora por 15, né? Porque ambos são múltiplos de 15. Então, 15 por 15 dá 1 e 30 por 15 dá 2. Então, 1 dividido por 2, que dá 0,5. Se convertermos esse valor em termos de porcentagem, nós temos, ou seja, multiplicar por 100, nós temos um valor igual a 50%. Então, o rendimento aqui, ele de fato deu menor do que 100%. Então, podemos dizer que essa máquina, ela pode ser construída, não é verdade? Bem, na verdade não. Por quê? Porque temos os valores das temperaturas das duas fontes que estão operando nessa máquina. E quando temos os valores da temperatura nessa máquina, nós precisamos calcular um outro rendimento, que é o rendimento do ciclo de Carnot. Então, para essa máquina realmente ser construída, ela tem que ser menor do que o rendimento de uma máquina de Carnot. Se ela não for menor do que isso, então ela não vai ser possível de ser construída, ok? Então, nosso rendimento deu 50%. Então, esse rendimento da máquina de Carnot tem que ser menor que isso. Vamos ver se vai dar isso. E o rendimento da máquina de Carnot depende justamente dessas temperaturas, como eu falei, porque ela é dada por essa fórmula aqui. Então, o rendimento de uma máquina de Carnot vai ser 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Então, agora é só substituirmos os valores nessa equação. Então, vamos ter 1 menos 250, que é o da fonte, 250 kelvin, que é o valor da fonte fria, e 400 Kelvin, que é o da fonte quente. A gente pode simplificar aqui, ó, 0 com 0. Simplificar mais um pouco aqui essa fração por 5, porque ambos os números são múltiplos de 5, que vai nos dar o quê? Então, vamos ter 1 menos 25 por 5 dá 5, e 40 dividido por 5 dá 8. Então, vamos ter isso aqui. Podemos também tirar o MMC entre 8 e 1, que dá 8. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 5, 5. Então, subtraindo 8 menos 5, vamos ter 3 oitavos. 3 dividido por 8 dá 0,375. Convertendo esse valor em termos de porcentagem, que é a mesma coisa que multiplicar por 100, nós obtemos, então, um rendimento dessa máquina, se ela fosse uma máquina de Carnot, de 37,5%. Então, perceba que o valor do rendimento comum que nós tínhamos calculado antes, ele está sendo maior do que o rendimento se ela fosse uma máquina de Carnot, tá? Então, isso não pode acontecer, tá? Então, isso quer dizer que não é possível construir uma máquina dessa com essa configuração, tá? Porque ela estaria violando a segunda lei da termodinâmica, justamente por conta desse rendimento de uma máquina de Carnot. Mas o que a gente pode fazer para mudar isso? Bem, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades que podemos fazer para que essa máquina possa ser construída, tá? Eu vou colocar aqui na tela os resultados que tivemos anteriormente para o rendimento comum e o rendimento da máquina se ela fosse uma máquina de Carnot, tá? Agora eu vou mostrar duas possibilidades para você para dessa máquina ser construída, a gente mudar algumas coisas aqui. Então, veja que, por exemplo, o que é que eu vou mudar aqui?
vamos supor que vamos mudar o valor da energia da fonte quente. Então, em vez de 150, eu vou aumentar mais um pouco essa energia, tá? Eu vou aumentar essa energia de 150 para 250. Quando eu aumentar essa energia aqui, 75 dividido por 250 vai nos dar 30%, tá? Então, veja que esse valor, ele vai ser menor do que o do rendimento da máquina de Carnot, tá? Se ela fosse uma máquina de Carnot. Então, essa seria uma possibilidade dessa máquina ser construída. Lembrando que, se eu aumentei o valor da energia que está sendo recebida pela fonte quente, eu tenho que aumentar do outro lado, tá? Lembra? Para poder equilibrar essa equação e ficar de acordo com a primeira lei da termodinâmica, porque a energia que entra tem que ser igual ao valor da energia que sai, tá? Então, se eu aumentei aqui desse lado, eu tenho que aumentar desse outro lado também. Então, aqui eu aumentei quanto? 150 para 250, aumentei 100 joules. Então, e deixando o valor do trabalho ainda 75, eu teria que aumentar 100 joules aqui no valor que vai ser liberada para a fonte fria. Ou seja, eu ia ter um maior desperdício, tá, de energia, mas em compensação, essa máquina seria possível de ser construída. Uma segunda possibilidade, em vez de eu mexer nesses parâmetros aqui de cima de energia, nós poderíamos mexer em uma das temperaturas aqui, ou em ambas. Eu vou mexer apenas em uma. Por exemplo, eu vou mexer aqui na temperatura da fonte quente. Então, eu vou aumentar, então, em vez de 400, vamos dizer que essa temperatura seja de 700 Kelvin, ok? Fazendo essa continha aqui, você veja que vai dar um valor de aproximadamente 64,3%. Ou seja, esse rendimento, se ela estivesse operando como se fosse uma máquina de Carnot, seria maior do que os 50% do rendimento comum, não é? Isso se apenas mexermos no valor da temperatura da fonte quente. Então, nessas duas possibilidades que eu mostrei para você, o rendimento comum ele seria menor do que os 100%, claro, né? E também menor do que o rendimento da máquina de Carnot. É claro que para a construção de uma máquina térmica, precisamos também saber de outros parâmetros, né? Como, por exemplo, o tempo, porque para uma máquina real, a gente precisa saber quanto de trabalho está sendo executado em uma certa unidade de tempo, que é a potência, ou seja, a potência do motor. Além de outras coisas também, tá? Como, por exemplo, a substância de trabalho, porque se fosse, por exemplo, o motor de um carro, qual seria o combustível que vai ser utilizado? Vai ser o quê? Diesel, gasolina, álcool, enfim. Bem, eu falar nisso, eu tenho até um vídeo aqui bem legal sobre como funciona o motor do carro. Eu vou deixar aqui no card e também o link na descrição do vídeo para você assistir. Não perde, tá? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa um joinha, tá? Para eu saber se você gostou. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.